Se você sente que sua mente está trabalhando contra você em vez de a seu favor, se parece que quanto mais você pensa, mais problemas aparecem, se o impossível parece cada vez mais distante, existe uma programação invisível operando no seu subconsciente neste exato momento. Napoleon Hill dedicou 25 anos estudando os maiores milionários da história e descobriu algo que Bob Proctor depois confirmou através da lei da vibração. Sua mente não está contra você. Ela está apenas programada para o fracasso. E aqui está a verdade que vai mudar tudo. Você pode reprogramar essa máquina interna em 90 dias. Nos próximos minutos você vai descobrir como transformar sua mente na maior aliada da sua prosperidade, como Bob Proctor e Napoleon Hill ensinaram, e como o impossível se torna inevitável quando você alinha sua frequência mental com a abundância que Deus já preparou para você. Isso muda tudo. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair sucesso naturalmente enquanto outras lutam a vida inteira e continuam no mesmo lugar? Napoleon Hill entrevistou 500 dos homens mais ricos da América e descobriu que não era sorte, não era educação formal, não era nem mesmo talento inato. Era algo muito mais profundo, algo que Bob Proctor ensinou durante 60 anos. Era a forma como eles programaram suas mentes para trabalhar a favor deles, não contra eles. A maioria das pessoas vive com uma mente descontrolada, vibrando na frequência do medo, da escassez, do impossível. E o pior, elas nem percebem, porque foi assim que foram programadas desde a infância. Quando você nasceu, sua mente era uma tela em branco, mas aos 7 anos de idade você já tinha recebido milhares de programações sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre o que era possível ou impossível para você. E a maioria dessas programações veio de pessoas que também estavam programadas para o fracasso. Seus pais, seus professores, sua comunidade, todos transferindo paradigmas limitantes direto para o seu subconsciente. Bob Proctor sempre enfatizava que resultados são manifestações externas de paradigmas internos. Se você olha para sua conta bancária e não gosta do que vê, não é a conta que precisa mudar primeiro. É o paradigma mental que está criando aquela realidade. Napoleon Hill descobriu algo revolucionário ao estudar Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e os gigantes da indústria americana. Ele percebeu que todos eles tinham uma coisa em comum. Eles haviam desenvolvido o que ele chamou de autodisciplina mental. Não era força de vontade comum. Era um controle consciente e deliberado sobre cada pensamento que entrava em suas mentes. Porque eles entendiam algo que Bob Proctor depois explicou através da lei da vibração. Cada pensamento carrega uma frequência vibracional específica. Pensamentos de escassez vibram numa frequência baixa. Pensamentos de abundância vibram numa frequência alta. E o universo responde à frequência que você está emitindo, não às suas palavras, não aos seus desejos, mas à sua vibração predominante. A Bíblia já revelava isso há milhares de anos. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, está escrito: Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não é como o homem fala, não é como o homem age superficialmente, mas como ele pensa em seu coração, no profundo do seu subconsciente. É ali que mora sua verdadeira programação. E é ali que a transformação precisa acontecer. Bob Proctor ensinou no livro Você Nasceu Rico que 96% das pessoas vivem totalmente à mercê dos pensamentos que passam por suas mentes. Elas não escolhem o que pensar, elas simplesmente reagem ao que aparece. E o que aparece? Exatamente a programação de escassez que foi instalada décadas atrás. A neurociência moderna confirma o que Napoleon Hill e Bob Proctor sempre ensinaram. Seu cérebro tem algo chamado neuroplasticidade. Isso significa que ele pode ser reprogramado, pode criar novos caminhos neurais, pode mudar completamente sua estrutura de pensamento. Você não está preso à programação que recebeu, mas aqui está o detalhe que a maioria ignora. A reprogramação não acontece com pensamento positivo superficial. Ela acontece com repetição consciente, com disciplina mental rigorosa, com controle absoluto sobre a frequência vibracional dos seus pensamentos. É como Bob Proctor sempre dizia: você não pode plantar sementes de escassez e esperar colher abundância. E pensamentos descontrolados são exatamente isso.
sementes aleatórias sendo plantadas no jardim fértil do seu subconsciente. Quantas vezes você já se sabotou sem perceber? Quantas vezes você começou um projeto, uma meta, um sonho, e lá pelo meio do caminho sua própria mente começou a te convencer de que era impossível, de que você não merecia, de que era melhor desistir? Isso não é fraqueza. Isso é paradigma operando. É a programação antiga lutando para manter você exatamente onde sempre esteve. Porque o subconsciente ama familiaridade. Ele prefere a miséria conhecida ao sucesso desconhecido. Napoleon Hill chamava isso de deriva mental. A maioria das pessoas está à deriva, sendo levada pela corrente dos pensamentos condicionados, sem nunca assumir o controle do leme. Sua mente é como um jardim. Ela vai crescer o que você planta, não o que você deseja. Se você planta pensamentos de medo, de dúvida, de impossibilidade, é isso que vai brotar na sua realidade. Se você planta pensamentos de fé, de certeza, de abundância, é isso que vai manifestar. Mas aqui está o ponto crucial. A maioria das pessoas nem sabe o que está plantando. Elas vivem no piloto automático, repetindo os mesmos padrões mentais dia após dia, ano após ano, e depois se perguntam por que nada muda. Bob Proctor ensinava que se você quer mudar os resultados, precisa mudar a causa. E a causa está sempre na sua mente subconsciente, sempre nos paradigmas que você carrega. Você não é refém da sua mente. Você é o programador dela. Mas para ser um programador eficiente, você precisa entender como o sistema funciona. Napoleon Hill identificou 17 princípios do sucesso, mas todos eles dependem de um fundamento: o controle consciente da mente. Sem isso, você está construindo um império em areia movediça. Pode até subir por um tempo, mas na primeira tempestade tudo desmorona, porque a fundação não era sólida. A fundação é sempre mental, sempre vibracional, sempre baseada em paradigmas. O próximo ponto é ainda mais importante. Você vai descobrir a técnica exata que Napoleon Hill ensinou para reprogramar essa mente em tempo recorde. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro do livro A Lei do Triunfo ao princípio da autodisciplina. E ele não estava falando de acordar cedo ou fazer exercício físico. Ele estava falando de algo muito mais profundo: o controle absoluto sobre seus processos mentais. A autodisciplina mental é a habilidade de escolher conscientemente cada pensamento que você permite habitar sua mente. Parece simples, mas é a coisa mais difícil que você vai fazer na vida, porque a mente humana foi programada para vagar, para se distrair, para fugir do desconforto. E controlar pensamentos é desconfortável no começo. Bob Proctor ensinava que a diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre não está no que elas fazem, mas no que elas pensam. Uma pessoa rica desenvolveu autodisciplina mental para rejeitar pensamentos de escassez assim que eles aparecem. Uma pessoa pobre deixa esses pensamentos entrarem, se acomodarem, criarem raízes e dominarem toda a paisagem mental. E aqui está o que acontece. Quando você permite que pensamentos de escassez dominem sua mente por tempo suficiente, eles se tornam sua frequência vibracional padrão. E uma vez que isso acontece, você começa a atrair experiências, pessoas e circunstâncias que correspondem exatamente a essa frequência. A lei da vibração, que Bob Proctor considerava a lei mais importante do universo, funciona assim. Tudo no universo está em constante movimento, vibrando numa frequência específica. Seus pensamentos também vibram. Pensamentos de medo vibram numa frequência baixa. Pensamentos de amor, fé e abundância vibram numa frequência alta. E aqui está a parte que muda tudo. Você só pode atrair aquilo que está na mesma frequência vibracional que você. Se você está vibrando medo, você atrai situações que confirmam o medo. Se você está vibrando abundância, você atrai oportunidades de abundância. Não é mágica. É física quântica. É lei universal. Napoleon Hill entrevistou Henry Ford várias vezes e perguntou qual era seu maior segredo. Ford respondeu que ele simplesmente recusava permitir que pensamentos de fracasso habitassem sua mente por mais de um segundo. No momento em que um pensamento negativo aparecia, ele conscientemente o substituía por um pensamento do resultado que ele queria. Isso é autodisciplina mental. Isso é controle vibracional. E isso não é opcional se você quer fazer sua mente trabalhar a seu favor.
A Bíblia nos dá o manual de instrução em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não diz transformem suas circunstâncias. Não diz esperem que o mundo mude. Diz transformem-se pela renovação da mente. Porque quando você renova sua mente, quando você reprograma seus paradigmas, quando você muda sua frequência vibracional, suas circunstâncias não têm escolha senão mudar também. Elas são efeito, não causa. A causa está sempre dentro. Bob Proctor criou uma técnica que ele chamava de seminário mental diário. Todo dia, de manhã e à noite, você passa 15 minutos em silêncio total, visualizando seus objetivos como se já fossem realidade, sentindo as emoções dessa realidade, programando seu subconsciente com imagens de sucesso. Por quê? Porque o subconsciente não distingue entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Se você imagina intensamente, com emoção, com fé, seu subconsciente aceita aquilo como realidade e começa a trabalhar 24 horas por dia para manifestar externamente o que você programou internamente. A neurociência moderna descobriu algo fascinante sobre formação de hábitos e reprogramação neural. Quando você repete um pensamento ou comportamento por aproximadamente 66 dias consecutivos, você cria um novo caminho neural no cérebro. Esse caminho se torna automático. Ele se torna parte da sua programação padrão. Napoleon Hill chamava isso de hábito do pensamento correto. Bob Proctor chamava de reprogramação de paradigmas. A ciência chama de neuroplasticidade. Mas todos estão falando da mesma coisa. Você pode mudar completamente a forma como sua mente funciona através de repetição consciente e disciplinada. Mas aqui está onde a maioria das pessoas fracassa. Elas tentam por 3 dias, por uma semana, talvez até por um mês. E quando não veem resultados imediatos, desistem. Voltam para os velhos padrões. Voltam para a velha frequência. E aí reclamam que técnicas mentais não funcionam. Mas o problema nunca foi a técnica. O problema foi a falta de autodisciplina para persistir até que a reprogramação se completasse. Napoleon Hill descobriu que toda pessoa de sucesso que ele estudou tinha uma característica em comum: persistência inabalável. Não persistência cega, mas persistência inteligente, guiada por autodisciplina mental. Você está permitindo que pensamentos de escassez governem seu dia? Você está deixando sua mente vagar livremente por territórios de medo, dúvida, ansiedade e impossibilidade? Ou você está exercendo controle consciente, escolhendo deliberadamente onde sua atenção vai, que pensamentos você alimenta, que frequência você emite? Porque essa escolha determina tudo. Ela determina sua realidade financeira. Ela determina sua saúde emocional. Ela determina se o impossível continua impossível ou se torna inevitável. Pensamentos sem disciplina são como água sem direção. Eles se espalham para todos os lados. Evaporam sob o sol, nunca chegam a lugar nenhum. Mas quando você canaliza a água numa direção específica, com pressão constante, ela pode atravessar montanhas. Pode gerar eletricidade, pode transformar desertos em jardins. Seus pensamentos funcionam exatamente assim. Quando você os disciplina, quando você os direciona com fé e propósito, eles se tornam força criativa. Eles se tornam poder manifestador. Eles se tornam a ferramenta que transforma impossível em inevitável. Cada pensamento que você pensa é uma ordem para o universo. Você está ordenando abundância ou escassez. Você está ordenando possibilidade ou impossibilidade? Você está ordenando sucesso ou fracasso? O universo não julga suas ordens. Ele simplesmente as cumpre. Bob Proctor sempre dizia que o universo é um grande espelho. Ele reflete de volta para você exatamente a frequência que você emite. Se você emite dúvida, ele reflete situações que confirmam sua dúvida. Se você emite fé e certeza, ele reflete oportunidades que confirmam sua fé. Napoleon Hill ensinou que autodisciplina mental não é repressão. Não é forçar pensamentos positivos por cima de sentimentos negativos. É substituição consciente. É reprogramação ativa. É reconhecer um pensamento limitante. Agradecer por ele ter surgido porque ele revelou um paradigma que precisa ser mudado e então deliberadamente substituí-lo por um pensamento alinhado com o resultado que você quer. Você faz isso 100 vezes por dia no começo, depois 50 vezes, depois 10 vezes,
até que sua mente esteja tão bem treinada que ela automaticamente rejeita frequências baixas e escolhe frequências altas. Espera só até você entender o que vem agora. O terceiro princípio é o que separa quem sonha de quem realiza de verdade. Napoleon Hill identificou o pensamento acurado como um dos 17 princípios fundamentais do sucesso, e ele fez uma distinção crucial que Bob Proctor depois amplificou através da lei da vibração. Existe uma diferença gigantesca entre pensamento desejoso e pensamento acurado. Pensamento desejoso é quando você quer algo, mas sua mente está focada na falta, no problema, na distância entre onde você está e onde quer chegar. Pensamento acurado é quando você pensa a partir do resultado, como se ele já fosse realidade, com clareza cristalina sobre cada detalhe, cada sensação, cada aspecto daquilo que você está manifestando. A maioria das pessoas passa a vida inteira pensando no que não quer. Elas acordam pensando nas contas que não conseguem pagar. Vão trabalhar pensando no emprego que odeiam. Voltam para casa pensando na falta de dinheiro, na falta de oportunidades, na falta de sorte. E depois se perguntam por que sua realidade financeira nunca muda. Bob Proctor ensinava que você não pode pensar em problemas e esperar soluções. Você não pode pensar em escassez e esperar abundância, porque a lei da atração responde ao seu pensamento dominante, não ao seu desejo ocasional. Aqui está o que acontece. Quando você foca num problema, você está emitindo a frequência vibracional do problema. E o universo, sendo um espelho perfeito, reflete mais problemas de volta para você. Não porque o universo é cruel, mas porque ele é matematicamente preciso. Ele opera por lei, não por emoção humana. A lei da vibração não faz distinção entre o que você quer e o que você não quer. Ela só responde à frequência que você emite. Se você emite medo de pobreza, você atrai situações que confirmam esse medo. Se você emite certeza de abundância, você atrai oportunidades que confirmam essa certeza. Napoleon Hill passou 5 anos apenas estudando a forma como Thomas Edison pensava. Edison não era o homem mais inteligente da América. Não era o mais educado formalmente, mas ele era o mestre do pensamento acurado. Quando Edison queria inventar algo, ele não pensava em como aquilo era difícil. Ele não pensava em todas as formas que poderiam falhar. Ele pensava no resultado final como se já existisse. E então, permitia que sua mente subconsciente guiasse seus passos até a manifestação. Ele testava 1000 formas diferentes não porque estava falhando, mas porque estava eliminando caminhos que não levavam ao resultado que ele já via mentalmente como realidade. Bob Proctor dedicou toda a sua carreira a ensinar pessoas a pensar em resultados. Ele dizia: pare de pensar em como conseguir dinheiro e comece a pensar em ser uma pessoa rica. Pare de pensar em como sair da dívida e comece a pensar em ter abundância financeira. Porque quando você muda o foco do seu pensamento, você muda sua frequência vibracional. E quando você muda sua frequência, você muda o que você atrai. Não é jogo de palavras. Não é truque mental. É lei universal, operando com precisão matemática. A Bíblia nos dá o filtro mental perfeito em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Não diz nisso desejai, diz nisso pensai. Porque Deus sabia que pensamento cria realidade. Pensamento gera vibração. Vibração atrai manifestação. Essa é a mecânica divina da criação. Existe algo fascinante na neurociência que explica por que pensamento acurado funciona. Seu cérebro tem algo chamado Sistema Reticular Ativador, ou simplesmente RAS. É um filtro mental que determina o que você percebe conscientemente no mundo ao seu redor. Você está sendo bombardeado por milhões de estímulos a cada segundo. Sons, imagens, sensações, informações. Mas seu cérebro consciente só pode processar uma fração minúscula disso. Então o RAS funciona como um filtro, decidindo o que é importante o suficiente para chegar à sua consciência. E aqui está o detalhe que muda tudo. O RAS é programado pelos seus pensamentos dominantes. Se você passa o dia pensando em problemas financeiros, seu RAS vai filtrar sua realidade para mostrar mais problemas financeiros.
Você vai notar cada conta, cada preço alto, cada dificuldade monetária, não porque eles aumentaram, mas porque seu filtro mental está programado para vê-los. Se você reprogramar seus pensamentos dominantes para focar em oportunidades de abundância, seu RAS vai começar a filtrar oportunidades. Você vai começar a notar possibilidades que sempre estiveram lá, mas eram invisíveis para você porque seu filtro mental não estava sintonizado nessa frequência. Bob Proctor ensinava uma técnica poderosa chamada visualização científica. Não é devaneio, não é esperança vaga, é um processo deliberado e estruturado. Você escolhe um resultado específico que quer manifestar. Você cria uma imagem mental tão clara, tão detalhada, tão vívida quanto possível. Você adiciona emoção a essa imagem. Você sente como se sentiria quando aquele resultado for realidade. Você faz isso todos os dias, no mesmo horário, pelo tempo que for necessário. E o que acontece? Seu subconsciente começa a aceitar aquela imagem como realidade. Seu RAS começa a filtrar oportunidades alinhadas com aquela imagem. Sua frequência vibracional muda, e o universo responde. Você está pensando na solução ou ruminando o problema? Essa pergunta simples revela tudo sobre sua programação mental atual. Se você passa mais tempo pensando no que não quer do que no que quer, sua mente está trabalhando contra você. Se você passa mais tempo focando na falta do que na abundância que busca, você está vibrando na frequência errada. E não adianta trabalhar duro. Não adianta fazer afirmações positivas. Não adianta nada se sua vibração dominante continua sendo de escassez. Sua mente é como um radar. Ela encontra exatamente o que você programa para buscar. Se você programa escassez, ela vai encontrar evidências de escassez em todo lugar. Se você programa abundância, ela vai encontrar oportunidades de abundância em todo lugar. O mundo não mudou. Você mudou. Sua frequência mudou. Seu filtro mental mudou. E de repente você está vendo possibilidades que estavam invisíveis ontem. O impossível é apenas um resultado que sua mente ainda não foi treinada para encontrar. Napoleon Hill provou isso entrevistando 500 milionários que começaram do nada. Eles não tinham mais recursos que você. Eles não tinham mais tempo que você. Eles não tinham mais inteligência inata que você. Eles tinham uma mente treinada para pensar em termos de possibilidades, não limitações. Eles tinham uma mente disciplinada para focar em soluções, não problemas. Eles tinham uma frequência vibracional calibrada para abundância, não escassez. E por isso o impossível se tornou inevitável. O que você vai descobrir agora é o que separa os 3% que prosperam dos 97% que sobrevivem. Prepare-se. Napoleon Hill foi absolutamente claro. O primeiro princípio do sucesso é definitividade de propósito. Não é dinheiro, não é contatos, não é educação. É saber exatamente o que você quer, por que você quer, e estar disposto a sacrificar tudo que não se alinha com esse propósito. A maioria das pessoas vai para o túmulo sem nunca ter definido um propósito claro. Elas vagueiam pela vida, aceitando o que aparece, reclamando do que não aparece, nunca assumindo o controle consciente do destino. Bob Proctor sempre dizia que uma mente sem alvo é uma mente perdida. É como dar a alguém um arco e flecha, mas não mostrar onde está o alvo. Eles podem atirar para todo lado, podem até acertar algo por acidente, mas nunca vão experimentar a satisfação de acertar o alvo conscientemente, deliberadamente, repetidamente. Seu subconsciente é a ferramenta mais poderosa que você possui, mas ele precisa de direção clara. Ele precisa de um alvo específico. Ele precisa saber exatamente o que você quer manifestar. Quando você não tem clareza sobre seu propósito, você emite uma frequência vibracional confusa. E o universo responde com resultados confusos. Você atrai um pouco de tudo, mas nada significativo. Você tem momentos de sucesso seguidos de momentos de fracasso. Você sobe um pouco, desce um pouco, mas nunca realmente decola. Por quê? Porque não há propulsão focada, não há direção clara, não há alvo específico para sua energia mental se concentrar. Napoleon Hill descobriu algo fascinante estudando Andrew Carnegie. Carnegie tinha um objetivo tão claro, tão definido, tão específico, que ele conseguia descrever cada detalhe em minutos. Quantas siderúrgicas ele queria ter, quanto dinheiro exato ele queria ganhar por ano,
Como seria sua vida quando alcançasse aquilo? Que impacto ele queria causar no mundo? Ele não tinha um desejo vago de ser rico. Ele tinha um blueprint mental preciso do império que estava construindo. E seu subconsciente não teve escolha senão manifestar aquele blueprint na realidade física. Bob Proctor ensinava que objetivo vago gera resultado vago. Objetivo claro gera resultado claro. Você quer ganhar mais dinheiro? Quanto exatamente? Até quando exatamente? Fazendo o que exatamente? Para que exatamente? Se você não consegue responder essas perguntas com precisão, você não tem um objetivo. Você tem um desejo. E desejos não mudam frequência vibracional. Objetivos claros mudam. A lei da vibração responde à clareza. Quando você tem um objetivo cristalino, você começa a vibrar numa frequência específica alinhada com aquele objetivo. Seu RAS se reprograma para filtrar oportunidades relacionadas àquele objetivo. Seu subconsciente ativa todos os seus recursos criativos para encontrar caminhos até aquele objetivo. Pessoas certas começam a aparecer. Circunstâncias certas começam a se alinhar. Não é mágica. É mecânica universal, operando através de uma mente finalmente direcionada. A Bíblia nos alerta em Provérbios capítulo 29, versículo 18. Onde não há visão, o povo perece. Não diz onde não há esforço. Não diz onde não há trabalho duro. Diz onde não há visão. Porque sem visão clara você está morto enquanto respira. Você está existindo, não vivendo. Você está reagindo, não criando. Você está à deriva, não navegando. E uma mente à deriva é uma mente que desperdiça todo o seu potencial criativo. Napoleon Hill desenvolveu uma técnica específica que ele chamou de cartão de metas. Você pega um cartão pequeno que cabe no bolso. Você escreve seu objetivo principal com clareza absoluta. Você escreve o prazo específico. Você escreve o que você está disposto a dar em troca. E você lê esse cartão em voz alta 2 vezes por dia, todo dia, até que aquele objetivo se torne parte da sua programação subconsciente. Bob Proctor fez isso por anos. Ele carregava um cartão no bolso com um objetivo de renda específico. Ele lia aquele cartão toda manhã e toda noite. E em exatamente 2 anos, ele manifestou aquela renda exata. Por que isso funciona? Porque repetição cria programação. Quando você repete algo conscientemente, com emoção, com fé, eventualmente aquilo penetra a barreira entre consciente e subconsciente. E uma vez que está no subconsciente, torna-se automático. Seu subconsciente não dorme. Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, para manifestar o que foi programado nele. Se foi programado escassez, ele manifesta escassez. Se foi programado um objetivo claro de abundância, ele manifesta aquele objetivo. Wallace Wattles, no livro A Ciência de Ficar Rico, ensinou que pensamento criativo precisa de forma definida. Você não pode pensar em riqueza de forma geral. Você precisa pensar na forma específica de riqueza que você quer. Quanto exatamente? Fazendo o que exatamente? Servindo quem exatamente? Porque o universo responde à especificidade, não generalidade. Bob Proctor amplificou isso ensinando que quanto mais clara sua visão, mais alta sua vibração, mais rápida a manifestação. Sua mente sabe exatamente onde você quer chegar ou está vagando sem direção. Seja brutalmente honesto. A maioria das pessoas, se você pergunta o que elas querem, vão dizer coisas vagas como ser feliz, ter mais dinheiro, viver melhor. Mas isso não é objetivo. Isso é desejo genérico. Objetivo é: eu quero construir um negócio que fature R$10.000 por mês até dezembro do ano que vem, servindo pessoas com este problema específico, através desta solução específica. Você sente a diferença? Um é névoa. O outro é laser. Uma mente sem propósito é como um navio sem leme. Vai onde o vento soprar, onde a correnteza levar, onde as ondas empurrarem. E no final da jornada, você olha para trás e percebe que não chegou a lugar nenhum significativo. Apenas foi levado. Napoleon Hill viu isso em milhares de pessoas que ele estudou. As que falharam tinham algo em comum: falta de definitividade de propósito. As que prosperaram tinham algo em comum: clareza absoluta sobre o destino. Quando você dá um alvo claro para sua mente, ela se torna uma máquina de manifestação. Seu subconsciente começa a trabalhar em segundo plano.
conectando pontos que você nem sabia que existiam. Você começa a ter insights aparentemente do nada. Você começa a encontrar pessoas certas em momentos certos. Você começa a estar no lugar certo na hora certa. As pessoas chamam isso de sorte, mas não é sorte. É seu subconsciente operando com um alvo claro, reorganizando sua realidade para alinhar com aquele alvo. Bob Proctor ensinava que se você não sabe onde está indo, qualquer caminho serve. E quando qualquer caminho serve, você desperdiça energia mental em 1000 direções diferentes sem progresso significativo em nenhuma. Mas quando você tem um destino específico, seu cérebro filtra automaticamente os caminhos que não levam lá. Você para de desperdiçar tempo, energia e recursos em distrações. Você se torna uma força concentrada movendo-se numa direção clara. E força concentrada sempre vence força dispersa. Quase ninguém consegue aplicar o ponto 5. Mas quando você aplicar, o impossível começa a se curvar diante de você. Napoleon Hill identificou fé aplicada como o princípio mais poderoso de todos. Mas ele fez uma distinção crítica. Não é fé religiosa passiva. É fé aplicada ativamente. É a certeza mental absoluta de que o resultado que você busca já é seu, antes mesmo de ver evidência física. É agir como se já tivesse conquistado, pensar como se já fosse realidade, vibrar como se o impossível já fosse inevitável. Bob Proctor ensinou durante 60 anos que fé não é esperança. Fé é frequência vibracional específica que magnetiza a manifestação. A maioria das pessoas confunde fé com esperança. Esperança é, eu gostaria que isso acontecesse. Fé é, isso já aconteceu no plano mental e agora está se manifestando no plano físico. Esperança vibra na frequência da dúvida disfarçada. Fé vibra na frequência da certeza inabalável. E o universo responde à frequência que você emite, não às palavras que você pronuncia. Você pode dizer que tem fé, mas se sua vibração é dúvida que vai manifestar. Napoleon Hill passou anos estudando como pessoas de fé alcançavam o impossível. E ele descobriu um padrão. Todas elas haviam desenvolvido o que ele chamou de autoconfiança, baseada em fé aplicada. Elas não esperavam que Deus fizesse tudo. Elas entendiam que Deus trabalha através de mentes alinhadas com sua frequência. Então elas alinhavam sua mente através de pensamento disciplinado, visualização constante e ação inspirada. E então o impossível se tornava apenas uma questão de tempo. Bob Proctor sempre enfatizava que dúvida é o assassino silencioso da manifestação. Você pode fazer tudo certo, ter objetivo claro, praticar visualização, tomar ação. Mas se lá no fundo, no subconsciente, existe uma semente de dúvida, ela vai sabotar tudo, porque dúvida emite uma frequência vibracional baixa que cancela a frequência alta da fé. É como tentar dirigir com um pé no acelerador e outro no freio. Você pode fazer força, pode queimar combustível, mas não vai a lugar nenhum. A lei da vibração não negocia. Ela não faz exceções. Ela não tem pena. Ela simplesmente opera. Se você vibra certeza, você atrai confirmação dessa certeza. Se você vibra dúvida, você atrai confirmação dessa dúvida. O universo é um espelho matemático perfeito. Ele reflete precisamente sua vibração dominante. E sua vibração dominante é determinada pelos pensamentos que você permite habitar sua mente a maior parte do tempo. Jesus ensinou em Mateus capítulo 17, versículo 20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Ele não disse se tiverdes esperança. Ele disse se tiverdes fé, porque fé move montanhas. Esperança apenas olha para a montanha e deseja que ela se mova. Fé é a frequência vibracional que reorganiza a realidade física. Napoleon Hill desenvolveu uma técnica específica para cultivar fé aplicada. Ele chamou de autossugestão. É o processo de alimentar sua mente consciente e subconsciente com afirmações específicas, carregadas de emoção, repetidas constantemente até que se tornem crença arraigada. Você não está tentando convencer o universo. Você está reprogramando seu próprio subconsciente para vibrar na frequência do que você quer manifestar. Bob Proctor levou isso ainda mais longe com o exercício do espelho. Todo dia, de manhã e à noite, você fica na frente do espelho e fala para si mesmo,
olhando nos próprios olhos. Eu sou próspero. Eu sou abundante. Eu sou um ímã para dinheiro. Eu sou merecedor de toda a riqueza que flui até mim. No começo parece estranho. Seu subconsciente resiste porque isso contradiz a programação antiga. Mas se você persiste, se você faz isso religiosamente por 90 dias, algo muda. Você começa a acreditar. E quando você acredita, sua vibração muda. E quando sua vibração muda, sua realidade não tem escolha senão mudar também. A neurociência moderna confirma que repetição espaçada cria novos caminhos neurais. Quando você repete uma afirmação com emoção, você está literalmente reconfigurando a estrutura do seu cérebro. Você está criando novos padrões de pensamento. Você está instalando um novo sistema operacional mental. E uma vez que o novo sistema está instalado e operando, os resultados antigos não podem mais aparecer. Novos pensamentos criam nova vibração. Nova vibração cria nova realidade. Você está vibrando na frequência da fé ou do medo, porque não dá para vibrar nas duas ao mesmo tempo. Medo e fé não coexistem. Você escolhe um ou outro a cada momento. E a escolha que você faz determina tudo. Fé atrai oportunidades. Medo atrai obstáculos. Fé abre portas. Medo fecha portas. Fé magnetiza recursos. Medo repele recursos. Não porque o universo é emocional, mas porque ele responde matematicamente à frequência que você emite. Fé é como sinal de Wi-Fi. Se você não sintonizar na frequência certa, não conecta com a abundância que está transmitindo o tempo todo ao seu redor. O universo está transmitindo oportunidades infinitas 24 horas por dia, mas você só consegue receber as oportunidades que estão na mesma frequência que você. Se você está vibrando dúvida, você não consegue captar as oportunidades que vibram certeza. Não porque elas não existem, mas porque você não está sintonizado. Impossível é apenas uma palavra para quem não aprendeu a vibrar na frequência da fé. Napoleon Hill provou isso. Bob Proctor ensinou isso. A Bíblia revelou isso há milhares de anos. E agora você sabe. Fé não é acreditar no impossível. Fé é entender que impossível é apenas uma percepção limitada de uma mente programada para enxergar limitações. Quando você reprograma sua mente para a fé aplicada, o impossível desaparece. Não porque a situação mudou, mas porque sua percepção mudou. Sua vibração mudou. E, portanto, sua capacidade de manifestar mudou. Isso aqui vai explodir sua mente. O sexto ponto é o que transforma conhecimento em poder real. Napoleon Hill dedicou um capítulo completo do livro Pense e Enriqueça ao poder da imaginação criativa. E ele fez uma distinção crucial entre dois tipos de imaginação, sintética e criativa. Imaginação sintética reorganiza ideias, conceitos e planos existentes em novas combinações. Imaginação criativa cria algo completamente novo, algo que nunca existiu antes, através de conexão direta com inteligência infinita. As duas são importantes, mas imaginação criativa é onde o impossível nasce. Bob Proctor ensinava que sua imaginação é o laboratório da sua mente. É ali que você constrói mentalmente antes de construir fisicamente. É ali que você vê o invisível antes que ele se torne visível. É ali que você experimenta o sucesso antes que ele se manifeste em conta bancária. E aqui está o segredo que muda tudo. Seu subconsciente não consegue distinguir entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Se você imagina com intensidade suficiente, com emoção suficiente, com detalhes sensoriais suficientes, seu subconsciente aceita aquilo como realidade e começa a trabalhar para manifestar externamente. A maioria das pessoas usa a imaginação para criar cenários de medo. Elas imaginam tudo que pode dar errado. Elas visualizam fracasso. Elas mentalizam escassez. E depois se perguntam por que estão vivendo exatamente o que imaginaram. Porque imaginação é ferramenta criativa neutra. Ela cria o que você alimenta nela, seja positivo ou negativo, seja abundância ou escassez, seja possível ou impossível. Napoleon Hill descobriu que todo milionário que ele estudou era mestre em usar imaginação para criar o que queriam, não para reforçar o que temiam. Bob Proctor chamava isso de imagem de prosperidade. É a capacidade de criar uma imagem mental tão clara, tão detalhada,
tão real da vida próspera, que você quer viver que ela se torna mais real para você do que sua circunstância atual. Quando você consegue fazer isso, quando você consegue viver mentalmente no resultado antes que ele se manifeste fisicamente, você muda sua frequência vibracional. E quando sua frequência muda, o universo responde reorganizando circunstâncias para corresponder à sua nova frequência. A Bíblia já revelava isso no primeiro capítulo de Gênesis. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Não diz: e Deus tentou criar luz. Não diz: e Deus esperou que luz aparecesse. Diz que Deus falou, e imediatamente houve. Por quê? Porque Deus imaginava perfeitamente. Ele via o resultado antes de manifestar. E então ele simplesmente falava aquilo à existência. Você foi criado à imagem de Deus. Você tem esse mesmo poder criativo operando através da sua imaginação. Mas você precisa aprender a usá-lo conscientemente, deliberadamente, com fé aplicada. A neurociência moderna descobriu algo fascinante sobre visualização. Quando você imagina vividamente alguma ação ou resultado, as mesmas áreas do cérebro se ativam, como se você estivesse realmente experimentando aquilo. Atletas de elite usam isso o tempo todo. Eles visualizam cada movimento, cada jogada, cada vitória antes da competição. E quando chega o momento real, o corpo já sabe o que fazer porque o cérebro já praticou milhares de vezes mentalmente. Napoleon Hill ensinou exatamente isso décadas antes da neurociência confirmar. Bob Proctor desenvolveu uma técnica específica de visualização que ele usava religiosamente. Todo dia, 15 minutos de manhã e 15 minutos à noite, em silêncio total, ele fechava os olhos e construía mentalmente cada detalhe da vida que estava manifestando. Não apenas via, ele sentia, ele ouvia, ele tocava, ele experimentava todas as sensações daquela realidade. Por quê? Porque quanto mais real você torna mentalmente, mais rápido manifesta fisicamente. Existe uma razão científica para isso. Quando você adiciona emoção à visualização, você está ativando o sistema límbico do cérebro, que é onde memórias emocionais são armazenadas. E memórias emocionais têm poder de programação muito maior que pensamentos lógicos. Se você apenas pensa no que quer racionalmente, é processamento de superfície. Se você imagina o que quer emocionalmente, é programação profunda do subconsciente. E programação profunda cria mudança real de vibração. Napoleon Hill entrevistou Thomas Edison especificamente sobre seu processo criativo. Edison explicou que antes de inventar qualquer coisa, ele primeiro criava aquilo completamente em sua imaginação. Ele via cada detalhe, cada componente, cada função. Ele testava mentalmente até ter certeza absoluta de que funcionaria. E então, e só então, ele começava a construir fisicamente. A maioria das pessoas faz o contrário. Tentam construir sem ter clareza imaginativa. E por isso fracassam repetidamente. Você está usando sua imaginação para construir ou para destruir? Quantas horas por dia você passa imaginando cenários de fracasso comparado com cenários de sucesso? Quantas vezes você visualiza contas que não consegue pagar comparado com a abundância fluindo até você? Quantas vezes você imagina o pior comparado com o melhor? Seja honesto, porque essa proporção determina sua frequência vibracional, e sua frequência vibracional determina sua realidade. Imaginação é o laboratório onde impossíveis se tornam planos de ação. É o espaço sagrado onde você cocria com inteligência infinita. É o território mental onde milagres são esboçados antes de serem manifestados. Napoleon Hill descobriu que toda invenção, toda empresa, toda fortuna, começou primeiro como imagem mental na imaginação de alguém. Nada foi criado externamente que não foi primeiro criado internamente. Sua mente não sabe a diferença entre o que você vive e o que você imagina intensamente. Isso não é teoria. Isso é fato neurocientífico. Quando você imagina vividamente, com todos os sentidos, com emoção profunda, você está criando experiência real no seu sistema nervoso. E experiência cria programação. Programação cria vibração. Vibração cria manifestação. Essa é a sequência imutável da criação consciente. Bob Proctor ensinava uma técnica específica de visualização antes de dormir. Por quê?
Porque nos últimos 15 minutos antes de adormecer, suas ondas cerebrais mudam de beta para teta, e no estado teta, a barreira entre consciente e subconsciente praticamente desaparece. O que você programa nesse momento vai direto para o subconsciente sem resistência da mente crítica. Então você usa esses 15 minutos para visualizar intensamente seu objetivo como se já fosse realidade. E seu subconsciente aceita, e trabalha nisso a noite inteira enquanto você dorme. Prepare-se porque este próximo conceito vai virar sua realidade de cabeça para baixo. É aqui que tudo se conecta. Napoleon Hill foi absolutamente claro. Fé sem ação é morta. Você pode ter o melhor objetivo do mundo, a visualização mais clara, a fé mais intensa, mas se você não age, nada se manifesta no mundo físico. Mas aqui está o detalhe que a maioria erra completamente. Não é ação qualquer, é ação organizada, é ação inspirada, é ação que flui da frequência vibracional correta, não ação desesperada que flui do medo e da escassez. Bob Proctor fazia uma distinção crucial entre dois tipos de ação. Ação desesperada é quando você corre para todo lado, trabalha 16 horas por dia, força resultados, tenta fazer tudo acontecer através de esforço bruto. Esse tipo de ação vem da frequência de escassez, vem do medo de não conseguir. E porque vem dessa frequência baixa, ela raramente produz resultados proporcionais ao esforço. Ação inspirada é diferente. Ela vem da frequência de abundância. Ela flui naturalmente. Ela aparece sem esforço porque está alinhada com sua vibração. A Bíblia revela isso perfeitamente em Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Deus não está dizendo para você trabalhar até a exaustão. Ele está dizendo para você agir em alinhamento com sua fé. Se você realmente tem fé de que vai prosperar, suas ações vão refletir essa fé. Você vai investir em si mesmo. Você vai buscar conhecimento. Você vai tomar riscos calculados. Você vai fazer movimentos confiantes, porque suas ações sempre revelam sua vibração real. Napoleon Hill estudou Henry Ford intensamente, e Ford tinha um princípio interessante. Ele tomava decisões instantâneas e mudava de ideia lentamente. A maioria das pessoas faz o contrário. Elas demoram eternidade para decidir e mudam de ideia a cada vento. Por quê? Porque decisão instantânea vem de clareza mental e fé aplicada. Você sabe o que quer, você confia no processo, então você decide rápido. Mudança lenta vem de compromisso com o objetivo. Você não muda só porque apareceu um obstáculo. Você persiste porque seu alvo está claro. Bob Proctor ensinava que a maioria das pessoas vive na zona de conforto. E zona de conforto é prisão mental. É o conjunto de comportamentos e ações que você está acostumado a fazer, mesmo que eles produzam resultados que você odeia. Você continua fazendo porque é familiar, porque é seguro, porque não assusta. Mas aqui está a verdade brutal. Crescimento financeiro verdadeiro sempre requer que você saia da zona de conforto. Sempre, sem exceção. A lei da vibração mais ação igual manifestação acelerada. É matemática universal. Se você vibra a abundância mas não age, manifestação é lenta porque você não está criando canais físicos para o universo enviar recursos. Se você age muito mas vibra a escassez, manifestação é frustrante porque você está remando contra a correnteza vibracional. Mas quando você alinha vibração alta com ação inspirada, manifestação se acelera exponencialmente. As duas forças trabalham juntas, multiplicando resultados. Napoleon Hill identificou persistência inteligente como característica comum em todos os milionários que ele estudou. Não era teimosia cega. Era persistência guiada por fé aplicada e ajustada por pensamento acurado. Quando algo não funcionava, eles não desistiam do objetivo. Eles mudavam a estratégia. Eles tentavam outro caminho. Eles aprendiam e adaptavam. Mas nunca abandonavam o alvo. Bob Proctor sempre dizia que risco calculado é parte essencial da prosperidade. Você não pode crescer financeiramente sem assumir riscos. Mas tem diferença entre risco calculado e imprudência. Risco calculado é quando você fez sua pesquisa, treinou sua mente, elevou sua vibração e então dá um passo além do conhecido. Imprudência é quando você age por desespero, sem preparação,
esperando que a sorte salve você. Um constrói riqueza, o outro constrói dívida. Sua ação está alinhada com a frequência que você quer manifestar? Ou você está agindo por medo? Você está fazendo movimentos confiantes de alguém que sabe que vai prosperar? Ou você está agindo como alguém desesperado tentando evitar o colapso? Porque o universo não responde às suas palavras. Ele responde à frequência das suas ações. Ações confiantes emitem frequência de abundância. Ações desesperadas emitem frequência de escassez. Ação sem frequência correta é como remar contra a correnteza. Muito esforço, pouco resultado. Você pode trabalhar 80 horas por semana, pode suar e sangrar, mas se você está vibrando escassez, você vai criar mais escassez. Não porque você não merece, não porque o universo é injusto, mas porque lei da vibração não faz exceções. Ela opera matematicamente. Você atrai o que você vibra, independente de quanto você trabalha. Napoleon Hill ensinou que o universo favorece a mente preparada. Quando você prepara sua mente através de objetivo claro, fé aplicada, visualização constante, e então age com persistência inteligente, o universo conspira a seu favor. Portas se abrem, pessoas certas aparecem, oportunidades surgem, recursos fluem. Não porque você teve sorte, mas porque você criou o alinhamento perfeito entre vibração interna e ação externa. Quando sua mente trabalha para você, cada ação se multiplica exponencialmente. Uma conversa casual se torna parceria lucrativa. Um pequeno investimento se torna fortuna. Uma ideia simples se torna império. Por quê? Porque você não está mais forçando resultados através de esforço bruto. Você está permitindo que resultados fluam através de alinhamento vibracional. Você se tornou o canal aberto para a abundância que sempre esteve disponível. O que vem agora na conclusão vai selar sua transformação para sempre. Você começou este vídeo com uma mente que parecia trabalhar contra você. Pensamentos descontrolados criando realidade indesejada. Paradigmas herdados, sabotando cada esforço. Frequência vibracional de escassez, magnetizando exatamente o que você não queria. Mas agora, você sabe a verdade. Sua mente nunca foi sua inimiga. Ela foi apenas uma ferramenta mal programada, operando com software obsoleto instalado décadas atrás por pessoas que também não sabiam reprogramar. Napoleon Hill dedicou 25 anos da vida dele para descobrir os princípios que separam os 3% que prosperam dos 97% que sobrevivem. E o que ele descobriu? Que tudo começa e termina na mente. Autodisciplina mental para controlar cada pensamento. Pensamento acurado para focar em resultados, não problemas. Definitividade de propósito para dar alvo claro ao subconsciente. Fé, aplicada para vibrar certeza inabalável. Imaginação criativa para construir mentalmente antes de manifestar fisicamente. Ação organizada para criar canais para o universo enviar recursos. Esses não são conceitos filosóficos vagos. São ferramentas práticas de reprogramação mental que funcionam com precisão matemática. Bob Proctor pegou esses princípios e os ensinou através da lente da lei da vibração por 60 anos. Ele provou repetidamente com milhares de estudantes ao redor do mundo que quando você muda sua frequência vibracional, você muda sua realidade. Não eventualmente, não às vezes, sempre. Porque lei universal não falha. Ela não tem dias ruins. Ela não faz exceções. Você vibra escassez, você atrai escassez. Você vibra abundância, você atrai abundância. É causa e efeito operando com absoluta consistência. E a Bíblia já revelava tudo isso há milhares de anos. Como o homem pensa, assim ele é. Transformai-vos pela renovação da mente. Tudo que é verdadeiro nisso pensai. Onde não há visão, o povo perece. Se tiverdes fé, nada vos será impossível. A fé sem obras é morta. Deus não estava dando conselhos religiosos abstratos. Ele estava revelando as leis mecânicas da criação consciente. Ele estava mostrando como a mente humana, criada à sua imagem, pode cocriar realidade através de pensamento disciplinado, mais fé aplicada, mais ação inspirada. A neurociência moderna finalmente está alcançando o que mestres espirituais sempre souberam. Neuroplasticidade confirma que você pode reprogramar completamente sua mente. Sistema reticular ativador
Explica como seus pensamentos dominantes filtram sua percepção da realidade. Estudos sobre visualização provam que imaginação vívida cria mudança neural real. Pesquisas sobre formação de hábitos mostram que repetição consciente instala novos paradigmas. A ciência não está contradizendo princípios espirituais. Está validando eles. Você não é vítima da sua programação mental. Você é o programador. Você tem nas mãos, neste exato momento, o poder de decidir que pensamentos você vai alimentar, que frequência você vai emitir, que realidade você vai criar. 90 dias de autodisciplina mental rigorosa. 90 dias de visualização diária intensa. 90 dias de fé aplicada inabalável. 90 dias de ação inspirada consistente. É isso que separa você vivendo na mesma realidade que você odeia de você, manifestando a abundância que sempre foi seu direito divino. O impossível nunca foi realmente impossível. Era apenas uma percepção limitada de uma mente programada para enxergar limitações. Napoleon Hill provou isso entrevistando 500 homens que transformaram o impossível em inevitável. Bob Proctor ensinou isso repetidamente através de décadas de seminários e programas. Jesus declarou isso: com Deus, tudo é possível. E com Deus significa vibrando na frequência de Deus, pensando como Deus pensa, criando como Deus cria. Não é blasfêmia, é reconhecimento do potencial divino que Ele plantou dentro de você. Sua mente está esperando você assumir controle. Seu subconsciente está esperando receber programação clara. O universo está esperando você elevar sua frequência vibracional para poder enviar os recursos que já estão destinados para você. Tudo está pronto. Tudo está disponível. Tudo está esperando apenas uma coisa: que você decida fazer sua mente trabalhar a seu favor em vez de contra você. Que você decida reprogramar paradigmas de escassez em paradigmas de abundância. Que você decida vibrar certeza em vez de dúvida. Que você decida transformar impossível em inevitável. Compartilha isso com alguém que precisa entender que a mente pode ser reprogramada para o impossível. Qual ensinamento de Napoleon Hill ou Bob Proctor mudou sua perspectiva para sempre? Qual desses 7 princípios ressoou mais profundamente com você? Deixa aqui embaixo nos comentários. E se você está sentindo sua frequência vibracional mudar agora mesmo, se você está percebendo que pode realmente fazer sua mente trabalhar para você, deixa um "minha mente trabalha para mim". Porque quando você declara isso publicamente, você está ativando um compromisso profundo com a reprogramação que começa agora. O impossível se curva diante de uma mente reprogramada. Napoleon Hill provou. Bob Proctor ensinou. A Bíblia revelou. A neurociência confirmou. E agora você sabe. A única pergunta que resta é: você vai usar esse conhecimento? Ou vai deixar ele virar apenas mais informação que entra por um ouvido e sai pelo outro? Porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. Conhecimento com aplicação disciplinada é transformação total de vida. A escolha, como sempre, é sua. Mas agora você não pode mais dizer que não sabia. Você sabe. E saber te torna responsável. Então use esse poder. Reprograme sua mente. Eleve sua frequência. Manifeste seu impossível. E testemunhe como o universo conspira a favor de uma mente finalmente alinhada com a abundância.